Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para assim abordarmos algum assunto. Vamos deixar esse assunto lá do coronavírus de lado, né? Já está saturado, as pessoas infelizmente estão trazendo muitas informações mentirosas também. A gente precisa ter muito cuidado com redes sociais. Eu estava até mandando hoje um WhatsApp para alguns irmãos da nossa igreja para evitar alguns temas polêmicos, né? Alguns temas que às vezes não edifica, pelo contrário, só deixa as pessoas em dúvida. Então nesse momento a gente vai fazer uma oração aqui para iniciarmos a nossa live. Hoje o tema é o sermão profético, né? O sermão da montanha também, ali onde Jesus, de uma forma profética, Jesus sendo profeta, sacerdote e rei, né? E ele trouxe essa profecia para nós. Então eu convido você a fazer a oração. Após já vou fazer as apresentações e a gente inicia esse estudo em nome de Jesus. Já convido você a compartilhar essa live. Curta aí, dê uma curtida aí, compartilhe, faça com que o máximo de pessoas sejam alcançadas nessa noite com o conhecimento da palavra de Deus. Assim vamos orar. Santo e poderoso Deus, nos colocamos diante da tua presença para te agradecer e te louvar por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Ó Deus, para assim, Senhor, edificar a nossa fé em Ti, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que o povo se perde por falta de conhecimento, o povo perece. E quantas pessoas estão perecendo, não de uma forma, Senhor, literal, mas de uma forma espiritual, Senhor. A igreja tem estado tão fraca diante dos acontecimentos, porque muitas das vezes, Senhor, ignora o conhecimento da Tua palavra. Encontramos cultos de orações superlotados, campanhas, culto das marchas, Senhor, superlotado. E quando nós vamos, Senhor, olhar para os cultos de ensino, de doutrina, cultos de escola dominical, muitas das vezes igrejas vazias, Pai. Isso tem demonstrado a fraqueza, Pai amado. Mas nesta oportunidade, vamos, Senhor, trazer aqui conhecimento da Tua palavra e que pessoas sejam edificadas, pessoas possam tirar suas dúvidas também nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, já estamos aí ao vivo aí, direto do Facebook. Compartilha aí, vamos tentar depois colocar também no YouTube também vamos replicar essa mensagem, não vai ser ao vivo, mas vamos assim copiar e colocar lá. Está conosco hoje nosso irmão, servo de Deus, presbítero Mateus, que é presbítero aqui da nossa igreja, professor de escola dominical, tem também as suas graduações, né? O mesmo é graduado em Educação Física pela UPE, também mestre em Ciência pela Faculdade de Medicina de São Paulo também, e tem suas graduações, mas é como ele falou, pastor, o maior título que a gente tem é de servo de Deus. Então está aqui o nosso irmão, servo de Deus, presbítero Mateus, que vai estar assim abordando este assunto hoje, que é Mateus 24. A gente, de acordo com que for surgindo também dúvida, você pode aí fazer no bate-papo a sua pergunta também, quiser interagir, pastores, tem muitos amigos meus que são pastores, presbíteros, amigos de Mateus também, porque ele já está transmitindo direto do seu Facebook, também já compartilhou. Então você também tem direito de colocar a sua opinião, porque é um assunto escatológico, né? Um assunto que trata sobre escatologia. Escatos, né? As últimas coisas, os últimos acontecimentos, e logia, estudo, né? Então Jesus, sendo profeta, ele também profetizou. Então vamos aqui trabalhar em cima de Mateus 24. Mateus 24 é um contexto onde Jesus ali passa, né, no templo ali, e os discípulos o interrogam a respeito, né, porque Jesus olhou ali para os discípulos, viu aquela glória toda do templo, né, aquela beleza, porque de fato o templo, desde que Salomão ele construiu o primeiro templo, né, era para quê? Era para manifestar a glória de Deus. Hoje, irmão, sabendo que hoje não é mais desse jeito, né? A gente sabe que hoje Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Deus habita em nós, então nós somos templo do Senhor. Às vezes, por força de expressões, a gente diz, vamos para a igreja. Na verdade, a gente não vai para a igreja, a gente vai se reunir com a igreja, porque a igreja somos nós. O prédio é apenas um prédio, amém? Deus não habita em construções. Então, mas naquela época não, o templo representava a glória de Deus, por isso que tinha ouro, pedras preciosas, né? A gente sabe que aquele templo ali já era o terceiro templo erguido, né? O terceiro templo.
E Jesus fala sobre a destruição, dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra, e justamente surge aquele questionamento dos discípulos: mas Senhor, será que realmente o Senhor vai destruir uma glória dessa? Aí é o lugar onde o povo te adora, aqui é o lugar onde o povo sacrifica. O povo já está comentando aí, daqui a pouco eu vou entrar aqui no computador aqui e vou ler, viu? Até de São Paulo. Porque nosso presbítero Mateus, eu vou deixar ele falar aqui um pouco, que aqui eu vou selecionando as perguntas ou algum complemento que os irmãos for trazendo, e a gente vai lendo aqui. Então, foi nesse contexto que os discípulos fazem duas perguntas, né, presbítero Mateus? A primeira pergunta: qual seria o período que aquele tempo seria destruído, né? E depois faz a pergunta, justamente, que a gente vai trabalhar mais, né? Sobre os sinais da vinda do Senhor. Porque Jesus aqui não se preocupa de dar uma data, porque ele mesmo vai dizer que nem ele, como homem, né, como corpo físico, ele sabia o dia nem a hora, mas ele falou sobre os acontecimentos, que acredito que vai ser um tempo que a gente vai abordar mais. Acredito que a gente vai ficar mais ou menos aqui 1 hora e meia, vai ter tempo para você aí divulgar. A gente ainda não entrou no assunto não, viu, irmão? Então dá tempo ainda para você compartilhar. Nós temos aí já as pessoas aí ao vivo escutando, membros da nossa igreja, amigos nossos. Então, vamos lá. Então, a palavra está com o nosso irmão presbítero Mateus. Fica à vontade aí, valeu. A paz do Senhor, primeiramente ao nosso pastor, né? Pastor Almir. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham, né? Desde cedo nós estamos divulgando, né, essa live, né? Na verdade, a intenção não é estar nos promovendo em uma rede social, mas trazendo o entendimento da palavra de Deus aos quatro cantos desse Brasil e do mundo também, né? Porque possam haver pessoas que estejam também nos assistindo de fora do Brasil, e que Deus continue abençoando todos os irmãos que estão nos acompanhando por esta live, né? Então, acredito que tudo se inicia, meu pastor Almir, através da falta de visão, né? Mais uma vez Jesus provando através das suas palavras que os discípulos estavam, mesmo sendo discípulos, focados com as coisas terrenas, né? Eles focavam mais no valor do templo físico, ou seja, mas deu muito trabalho de ser construído, mas deu muito trabalho de ser erguido, reforma, né? Meio que ele dizendo a Jesus, às vezes se desgastava, tem que reformar, né? Gastar dinheiro, né? Ele está dizendo: Senhor, o Senhor não lembra todo o esforço, ali ele vê no livro das crônicas, né? Tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, né? Mais no segundo livro, a construção, se não me engano, no capítulo 6 e 7, né? Adiante, falando sobre a construção do templo. Mas Jesus, como sempre, surpreende os discípulos, mostrando para ele que o verdadeiro templo e morada do Espírito Santo não é aquele formado por quatro paredes, e sim pelo nosso coração, né? Digamos assim, nós podemos representar o coração do ser humano como o local onde o Espírito Santo decide habitar, uma vez que a pessoa se converte verdadeiramente. Então, assim, o intuito dos nossos estudos bíblicos é justamente trazer esclarecimentos não acerca do coronavírus, né? Acredito que talvez alguns irmãos pensaram que a live seria sobre o coronavírus, verdade. Mas pelo contrário, o coronavírus é apenas um sinal daquilo que nós vamos propor de estudo nesta noite. Porque eu estava vendo, presbítero, que durante a história, porque isso aqui Jesus escreveu há mais de 2000 anos atrás. É verdade. Então você vai ver que sempre os cristãos serviu como alarme. Teve aquela peste negra, né? Um amigo meu até ressaltou que não foram nem 6 milhões, foram quase em torno de 200 milhões de pessoas aí teve que ela atingiu, né? Isso, então toda vez quando surgiu um acontecimento como esse, a igreja se alarmava: será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? E a gente vai ver que é totalmente ao contrário, porque dentro da escatologia você vai ver que a vinda do Senhor vai ser um dia normal. A Bíblia diz, compara-se ao dia na época de Noé. É verdade. Casados, uma vida totalmente normal, tá entendendo? Então, quando surgiu essa peste negra, a febre amarela, dengue, né? A dengue, e outras mais antigas, teve aquela que chamava espanhola, que na verdade não era espanhola, né? Não tem nada a ver com a Espanha, né? Só queimou o nome da Espanha, né? Acho que era gripe espanhola. Gripe espanhola, gripe aviária, gripe suína. Matou muita gente. Então, irmão, ainda não se preocupe. Jesus vai dizer assim, ainda não é o fim. É apenas um alerta de Deus. E até, meu pastor, seria interessante ressaltar isso para os irmãos,
que seria muito fácil se preparar para a vida de Cristo sabendo o dia que Ele vem. Com certeza. Então, seria muito fácil vigiar, seria muito fácil jejuar, orar, louvar, adorar da maneira correta, somente com o propósito de ficar atento, né, a um dia exato que Jesus vem. Por isso que Ele diz que nem o Filho do Homem sabe, senão o Pai, o dia da vida do Senhor. Então, a gente não deve vigiar somente esperando, vamos esperar porque Jesus marcou um tempo determinado. Não, Ele marcou, obviamente, um tempo determinado, mas Ele quer que a nossa vigilância seja constante, o nosso processo de oração, de louvor, de dedicação à palavra seja permanente. Então, a gente fica até vendo algumas situações que ocorrem no dia a dia, que as pessoas digam assim, faça um propósito com Deus, mas às vezes o propósito é como se fosse uma relação de troca, ou seja, eu vou orar porque Deus vai me dar, eu vou orar porque Deus vai me entregar, eu vou orar porque Deus Ele vai fazer algum tipo de bênção material na minha vida, e se esquece que Ele já fez a maior das bênçãos na nossa vida, que é a salvação, né? O verdadeiro selo do Espírito Santo. Se a gente for pensar, o crente é mais do que vencedor, literalmente. O crente ele tem a certeza da salvação, o crente ele pode ser batizado com o Espírito Santo, o crente ele pode ser investido de poder, o crente ele pode ter o privilégio de profetizar acerca das coisas de Deus, e ainda assim o crente vai morar com o Senhor verdadeiramente na glória. Então, assim, será que isso não é o suficiente para a gente poder andar em vigilância? Precisa de um coronavírus, precisa de uma doença que aos pés do Senhor não é nada para a gente poder vigiar e orar, ou seja, servir a Deus como Deus quer? Então, isso aí a gente acaba sendo um absurdo, né? Sendo uma questão fora do contexto da palavra do Senhor. Então, e lembrando, irmãos, que isso é muito importante, num período como esse, a gente estudar, porque Deus está te concedendo essa oportunidade dessa live chegar aí na tua casa. Já falei, nós estamos tomando medida. Eu sou pastor da Igreja Batista e Família Cristã. Nossos cultos seguem-se normal, porque nosso culto também não é tão grande, né? Existem algumas recomendações que nós estamos tomando, evitando, mas segue-se os cultos normal da nossa igreja. Mas a partir do momento que acontecer qualquer situação, nós estamos aí, graças a Deus, Deus nos cercou de pessoas inteligentes, pessoas formadas, assim, que estamos, de fato, buscando informações verdadeiras. E também, eu quero louvar a Deus, presbítero Mateus é um grande apologeta da fé cristã, um defensor da fé, né? Já está até com sua Bíblia aqui, né? A Bíblia Defesa da Fé, né? Matthew Rennie, é uma Bíblia de estudo, né? Então, um apologeta aí. Então, irmãos, pode fazer sua pergunta. Eu já quero mandar uma alusão aí para a nossa irmã Maria Socorro, né? Irmã Socorro da nossa igreja também. O pessoal lá do Rio Grande do Sul também, irmã Dani e o irmão Juliano também. Também mandar a paz do Senhor para o nosso irmão José Natal. Também a missionária Girlene, que já está aí, já compartilhando aí esse vídeo. Deus abençoe a missionária também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Presbítero, fica à vontade aí para abordar os pontos necessários. Como eu falei, se houver pergunta, os irmãos podem ficar à vontade para perguntar aí e falar também o que há de dúvida, para que assim, se a gente vai tirando suas dúvidas aí, em nome de Jesus. Eu acho que, meu pastor, uma das questões mais importantes da gente abordar nessa noite de hoje seria basicamente, como o senhor já ressaltou muito bem, os sinais da vinda do Senhor, né? E no primeiro versículo, aqueles irmãos que puderem estar com a Bíblia aberta, né? O pastor a gente convida, né? Hoje, tanto no celular, até no próprio computador, né? A gente tem acesso a diversas versões da palavra de Deus, e amém por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, o capítulo 24, né, do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele também pode ser encontrado, né, em Marcos capítulo 13, como o senhor estava ressaltando aqui antes de iniciarmos a nossa live, e também em Lucas capítulo 21. Que dentro da teologia é chamado os evangelhos sinóticos, exatamente, né? Que há uma semelhança entre eles, né? Então é bom, os irmãos, também depois você vai lá em Marcos capítulo 13, do 1 ao 13, e Lucas 21, do 5 ao 36. Porque, apesar que há uma semelhança não há muita diferença não. Eu
tive olhando nessa tarde e vi que não há muita diferença. E até apenas respeito, né? Marcos é mais didático, né? O respeito da individualidade, né, do ser humano pelo Senhor na escrita, né? Então você vê que Mateus no capítulo 24 ele é um pouco mais extensivo, né? Chega até 51 versículos, né, nesse capítulo, mas você já vê em Marcos em torno de 35 a 37 versículos, então é aquela coisa. Na verdade, Mateus vai para o 25, ainda está, é continuação, né? Ainda do sermão, exatamente. É quando começa as parábolas, né? Jesus fala sobre a parábola das virgens, né? O sermão, os 10 talentos também. 25, então, até o capítulo 26. Então a gente vai trabalhar em cima do capítulo 24, né? Vamos trabalhar, então, os irmãos que quiserem participar aí, abra sua Bíblia aí, no capítulo 24 de Mateus. Eu acho o primeiro detalhe importante, meu pastor, lendo a palavra do Senhor, e ele diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e quando sinal haverá, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, eu acredito que o primeiro grande destaque desse texto, no versículo 4, a gente já falou da falta de visão espiritual dos discípulos, né? Porque os discípulos eram homens como nós, né? Seres humanos também dotados de falhas e limitações, mas essa expressão, acautelai-vos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: vigiem, se previnam. Mas se prevenir de quê? Ele diz a sequência, ou seja, para que ninguém vos engane. Porque a gente vai ver, meu pastor, uma ênfase muito grande de Jesus. Isso aparece no versículo de número 11, também no capítulo 24 e mais à frente, falando sobre os falsos profetas, né? E o que nós temos visto hoje das fake news, também a gente pode trazer para o contexto da igreja. Tem pessoas contando muitas fake news em cima dos púlpitos e deixando de pregar o evangelho genuíno. A Bíblia diz, Paulo relata, que o evangelho de verdade vai causar comichões aos ouvidos, né, daqueles que não recebem a palavra de Deus. Então, veja qual é o primeiro sinal da vinda de Cristo. O primeiro sinal da vinda de Cristo não é em si o coronavírus, não é infecções, não é doença. O primeiro sinal de uma doença espiritual na vida da igreja do século XXI é acreditar nas falsas profecias. E por isso ele diz: acautelai-vos. Não se acautele do vírus não apenas, mas se acautele das falsas profecias, porque falsas profecias têm matado mais do que o vírus. Falsas profecias têm destruído a vida espiritual, que é aquela vida que não vai ficar na sepultura. A alma, ela vai ter somente dois destinos, ou o céu ou o inferno. Não tem um terceiro lugar. Né? Não tem um terceiro lugar. E a partir daí, a preocupação de Jesus está nisso. Ele está dizendo: vocês estão preocupados com estrutura terrena, eu estou preocupado com estrutura espiritual. Ou seja, vocês estão preocupados com o templo na terra, eu estou preocupado com o templo dentro do coração de vocês. Vocês estão preocupados com o corpo de vocês? Não se preocupe não, o corpo vai ficar, mas a alma vai subir comigo ou descer, né? Porque parece que não existe essa outra possibilidade. Existe, irmão. O inferno é real também, assim como o céu. Então, nós temos que nos acautelar, porque virão falsos profetas em nome de Cristo vendendo uma falsa profecia. Apesar de o inferno não ter sido construído para o homem, né? O homem escolhe por uma missão, né? É verdade. Dentro do plano de Deus não construiu para o homem, pelo contrário, mas infelizmente a escolha é pessoal, né? Então é muito importante isso que o nosso irmão, presbítero Mateus, está falando, né? A importância, a gente tem que ter cuidado, como tem crescido. Porque na verdade, como eu falei, Jesus falou isso aqui faz 2000 anos. E quando surgiu, você vê que logo passou a primeira aparição, já houve, no primeiro século já apareceu pessoas se declarando o próprio Cristo. É verdade, é verdade. E depois, né, que teve um coreano, eu acho também,
sei o que, Mu aí, que ele também se declarava o próprio Jesus, né? E o Henrique Cristo, o Brasil. Era o brasileiro, né? O Jesus brasileiro. E se dizer, meu Cristo, mas isso ainda não é tanto, e sem contar as falsas profecias, né? Você vê, existem igrejas que foram constituídas em dar datas da vinda de Jesus. É verdade, é verdade. Nós não vamos citar nomes aqui, porque graças a Deus essas igrejas hoje já estão se abrindo as suas visões, mas foi em igrejas que no surgimento deram datas, porque hoje o nosso assunto, no próximo assunto, se os irmãos desejar aí, pode dar opinião, sugestões de tema, é daqui para falar, porque os livros estão aí, né? A gente tem o acesso, e teve religiões, hoje, igrejas que surgiram a partir de profecias que deram data da vida. E não só foi uma vez não, deram a primeira, aí depois a turma vendeu tudo, teve um fenômeno terrível, porque as pessoas se desapegaram, tudo, os membros dessa igreja se desapegou de tudo, vendeu tudo, ficou lá no dia que o líder dele falou que Jesus voltaria. Conclusão, Jesus não voltou. Você viu também, meu pastor, recentemente, né, acho que ele tem uns 3 a 4 anos atrás, você vendo as pessoas se preocupando porque os maias tinham dito, né, em tempos antigos, que no ano 2012, se eu não me engano, 2012, se eu não me engano, que o mundo ia acabar, né? E a gente vendo pessoas dentro da igreja, eita, será que vai acontecer? Irmão, não é Maia que decide o teu futuro, não. Quem decide o teu futuro é Jesus Cristo, é o teu Deus, ele é maior do que qualquer uma dessas civilizações, ele é o dono do universo. Então, eu lembro que eu estava em uma denominação na época, e por questão ética eu não vou comentar, mas ficou dizendo assim, fazendo contagem regressiva na virada do ano, aí o pastor chegou até e falou assim, tá vendo que o mundo não acabou? Ou seja, ele estava esperando que o mundo acabasse, porque uma falsa profecia tinha sido dita. Então, o que eu tomo sobre a minha vida é muito forte e influencia muito na minha vida espiritual. As pessoas hoje, elas querem escutar e esperar, a gente já conversou sobre isso, o que o pregador vai dizer, mas não querem escutar o que a palavra já diz. Porque o que é que um pregador ele vai falar senão a palavra de Deus? Então, Jesus ele manda cuidar dos nossos ouvidos espirituais. Ele está dizendo assim, se acautele, não somente os seus ouvidos, mas a sua visão, porque muitas vezes é muito bonito, é até aparente aos olhos, mas para o espírito não faz bem, para o espírito causa morte espiritual. E quantos estão mortos dentro da igreja, né? Aquela questão, já vem pro culto, já cria expectativa, né? De ser servido, né? Já sai de casa com aquele pensamento. Porque hoje você vai ver muito, né? A gente fosse de expressão e falar, eu vou pro culto receber minha vitória, né? Mas nada de ir pro culto não é com o ato de receber. Você vai receber, porque é independente, Deus ele vai te dar. Porque Deus ele é rico em bondade, misericórdia, ele vai te abençoar, vai sim. Deus tem as bênçãos para a sua vida. Você que está nos ouvindo nessa live, Deus tem as bênçãos. Mas as suas expectativas, quando vir à igreja, não tem que ser essa, em busca da bênção. Você tem que vir adorar a Deus em espírito e verdade. Incondicional do momento que nós estamos vivendo, irmão. Então, entregar. A própria palavra culto quer dizer dar, entregar, né? Adorar. Então é esse sentimento. Então, infelizmente, as pessoas aí já chega ali já quer que o pregador sirva ele com a colher, né? A mensagem que Deus está falando, não estou aqui fazendo crítica profeta. Eu creio que Deus tem profeta na terra, sim. Mas hoje o povo já quer receber, mas tem a própria palavra. A própria palavra é a maior profecia que nós temos. E essa questão que o senhor falou é muito importante, porque o próprio sentido de adorar é a entrega ao Senhor. Então, assim, tem gente, meu pastor, que diz assim, independente de como você está, e preste atenção nisso, independente de como você está, Deus vai lhe abençoar. A gente sabe que existe a graça comum. A gente sabe que Deus derrama a chuva no ímpio e também derrama a chuva no crente. O sol vem para o ímpio e também vem para o crente. Só que nem todas as bênçãos
que acontecem nas vidas de muita gente são é Deus quem derrama, né? O diabo também tem capacidade de abençoar. Isso. Então, as pessoas às vezes ficam desapercebidas. E você também conquista também. Claro, você conquista. Claro. Do fruto do suor do teu rosto comerás o pão. Porque a bênção física não quer dizer a presença de Deus. Se fosse assim, Silvio Santos, né, os casos milionários... eram os mais prósperos, né? Não tem nada a ver. A palavra prosperidade... A conotação de prosperidade na Bíblia, ela não tem relação com bênção material apenas. Isso. Prosperidade, ele está falando no sentido espiritual da coisa. Ele está falando no sentido de você ser próspero por ter a presença, por ter a arca na sua vida. Então, assim, eu fico muito chateado nesse sentido, porque, né, a gente se sente sugado. A gente que prega a palavra de Deus se sente sugado. Por quê? Porque o povo espera da gente. Né? E isso gera uma certa confusão. A gente às vezes fica pensando, mas Deus, o povo não deveria esperar em ti, né? Buscai a Deus, não ao pregador, enquanto se pode achar. Então, são essas coisas que Jesus tem falado. E ele primeiro, veja que as guerras, elas são colocadas depois dos falsos profetas. Meu pastor, isso é muito forte. Por quê? Porque é através da comunicação de uma palavra que muitas guerras acontecem. Verdade. Ou seja, uma palavra de uma China com os Estados Unidos, isso pode gerar uma guerra mundial. Então ele estava dizendo, são os falsos profetas. É como se eu disse no culto de domingo, né? A paz, de terça-feira, a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo tem. Sim. O mundo pensa que a paz é a ausência de guerra. Jesus está dizendo, não, o sentido de paz é mais amplo. A paz que eu dou é diferente. Então, assim, por isso que ele se preocupa na palavra, porque a palavra ela realmente tem poder. Verdade. Porque quantas pessoas por aí estão se amaldiçoando filhos, amaldiçoando casamentos, amaldiçoando maridos, amaldiçoando pessoas que estão próximas da pessoa, sem saber que o diabo muitas vezes usa o instrumento que é a boca para poder lançar uma palavra de maldição. Então, por isso que Jesus estava dizendo, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister. Ele fala, é o sentido de é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, tanto é que é o início, o princípio das dores, irmão. Se você está pensando que o coronavírus é o fim, não é o fim não, irmão. É o começo. É o começo de uma... Agora o que eu acho interessante, eu estava vendo, presbítero, que esse princípio das dores está associado à dor de parto, né? Exatamente. A dor de parto, né? E você vai ver a mulher ali, né? Graças a Deus livrou a gente, né? A gente não sente essa dor, né? Segundo alguns dizem que é a maior dor do mundo, é a dor do parto. Você quer a maior dor, né? Que é só a mulher que sabe, né? Somente o parto natural, né? É verdade, é verdade. Hoje tem parto cesariano também, não é um parto que eu falo parto natural, né? Parto normal. Então, princípio da dor. Mas você vê, isso para nós como cristão, a gente não sente essa dor. Por quê? Porque nós temos o conforto em Deus. E o nosso sentimento é o quê? Depois da dor de parto, o que é que vem? A criança. É verdade. Irmãos, você pergunta para uma mãe do primeiro filho, naquela hora quando o médico pega aquela criança, faz a criança chorar e coloca ele aqui, ela diz, eu passaria por tudo isso novamente. Então nós como igreja temos que ter esse sentimento em nosso coração. O mundo de fato entra em desespero num momento desse. O mundo numa hora dessa de guerra, de epidemia, de rumores, de tanta coisa, o mundo, mas nós como igreja não, isso é esperança para nós, é saber que o Filho está para vir, irmãos. Aleluia. A gente glorificar a Deus, porque a palavra está se cumprindo e a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja dele. E isso, meu pastor, é tão forte que o senhor está falando, que isso remete ao objetivo do cristão. Sim. Porque, por exemplo, vamos falar do objetivo do cristão. Qual é o objetivo do cristão, irmão? O objetivo do cristão é o céu. E não tem outro objetivo, porque quando você vai lá para Mateus capítulo 6, né, que ali é em torno também, como o senhor pregou um dia de domingo, sobre o Sermão do Monte, né, falando sobre o Sermão do Monte, e aí depois passa pelas bem-aventuranças,
e chega onde Jesus fala ali, né? Buscai primeiro, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as coisas necessárias vos serão acrescentadas. Então, você vai ter o necessário para ter uma boa vida. Isso. Claro, uns mais, por quê? Porque se desenvolve também, às vezes, em área de trabalho, em área de estudo, e Deus abençoa, né? Se for lícito, se for... Isso é muito importante você estar frisando, porque às vezes o pessoal acha que a pessoa que é contra a teologia da prosperidade é detentor da teologia da miséria. É verdade. O que a gente está dizendo aqui, irmão, é que Jesus não prometeu para você riqueza, não. Ele prometeu salvação. Você quer riqueza? Trabalhe, estude, se dedique. É verdade. Mas o povo quer vir para a igreja em busca de riqueza. Aí Jesus difícil, não prometeu isso. E quando ele diz assim... Ele prometeu salvação. Porque salvação não é por obra. É o dom de Deus, é sacrifício de Cristo. É verdade. Então, ele prometeu para você salvação. Agora você quer ter uma vida próspera, você quer ser abençoado, trabalhe, acorda de manhã cedo. Busque o melhor. Prepare-se, vá para a faculdade, estude. Ah, mas eu já sou... Não tem idade não, vá se dedique que você vai alcançar os seus objetivos. Agora não vamos criar expectativa ilusória, que infelizmente existe um grupo aí, uns neopentecostais, que pregam uma coisa que vai acontecer. Não, vamos crer que Deus faz sim. Mas a nossa parte como cristão, nós temos que fazer. Então, muito boa essa colocação do presbítero Mateus. Quer ver o pessoal acha que a gente prega esse evangelho do caminho estreito, do caminho da cruz? Aí acho que a gente também tentou da teoria da miséria de maneira não. O que a gente quer dizer para vocês é que as promessas de Jesus, igreja, não é lugar de buscar riqueza, salvação, vida em comunhão com Deus. Essas coisas, você vê que é tão interessante que Jesus diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Ele chama de coisa. Quando fala, essa coisa aí é meio de... É o supérfluo, né? Supérfluo, ele chama de coisa. Isso que você acha que para a tua vida é impossível, isso que você acha que é tão difícil conseguir, para Deus isso é coisa, irmão. Isso é algo pequeno. E o Senhor... Lá no Antigo Testamento, só para ratificar isso que o nosso pastor Homem está falando, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28:2, ele diz, e as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí existe um condicionante no versículo 3, ele diz assim, se ouvires a voz de Deus. Então assim, com a Bíblia, irmão, ela sempre, com Jesus sempre tem uma condição. Então a questão é que muitas vezes as pessoas querem colocar um padrão de chamado de Deus para a vida do irmão. Ou seja, o pastor Almir, porque ele é estudioso, Deus não chamou. Mas o irmão que não tem estudo, Deus chamou. Aí o irmão que não tem estudo, Deus não chamou. Mas o pastor Almir que tem diploma, Deus chamou. Não, irmão, Deus chamou quem não tem estudo, Deus chamou quem tem estudo, Deus chama o gari, Deus chama o doutor, Deus chama o médico. Deus chama independente da profissão. Ele chama por ver um coração sincero, quebrantado, disposto a fazer a obra de Deus. É verdade. E então, a gente também estava pensando isso antes da live, né? Porque às vezes aquela pessoa que tem um grau intelectual, uma pessoa que teve um acesso melhor, ele vai alcançar pessoas a qual aquela pessoa simples não alcançaria. E também aquela pessoa de um grau alto não alcançaria aquela, porque o evangelho tem que ser alcançado. Você vê que o evangelho do reino ele vai ser pregado em todas as nações. Exatamente. Não é? Então, para isso tem... Porque Deus ele não está interessado. Se você tiver oportunidade, sim. Se você tem oportunidade de estudar, tem oportunidade de se preparar, amém. Mas Deus ele quer disponibilidade. É só um canal. E é quando as pessoas têm para dar e não se dispõem. E na verdade é porque quando você compreende, irmão, quando a gente compreende que nós somos apenas um canal, né, para Deus cumprir a vontade dele em nossa vida, sim, a gente não se porta dessa forma, colocando, né, a nossa formação secular ou a falta da formação secular para Deus nos usar. Verdade. Ele usa, vê a desmoralização, assim, nesse sentido com o ser humano. Deus usou uma jumenta. Imagine se ele está preocupado em usar quem tem uma formação maior ou deixar de usar porque a pessoa não tem uma instrução. Não, irmão. Ele quer o que vai muito além disso. Verdade. Ele quer seriedade, ele quer verdade. E olha uma coisa contraditória. E eu trabalho nessa área e eu posso dizer, as pessoas mais ignorantes são aquelas que estão no âmbito da ciência, no sentido de não aceitarem e não abrirem seu coração para Cristo. O que adianta tanta inteligência?
em não colocar em favor do próximo, em não trazer as verdades, ou seja, não se vir a Deus, não tem um sentido literal para a sua vida, além dessas coisas. Pelo contrário, quem é inteligente serve a Jesus, porque sabe que não vai ficar aqui. Vamos aqui mandar um alôzinho para os irmãos também, que vai dar um intervalo aqui na nossa live, para a gente preparar um segundo bloco aí, daqui a pouco nós voltamos. A missionária Girlene já está mandando uma palavra também ali, uma palavra gloriosa da parte de Deus. Missionária Girlene, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui. Vamos lá, está conosco aí irmão Rogério Matias, dizendo assim, glória a Deus, vamos acompanhar. Também nosso irmão... lá de Cubatão, meu tio Rogério, Cubatão, lá de São Paulo. Um abraço aí pro pessoal de Cubatão aí, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, né? Que Deus possa abençoar. Também nosso irmão Juliano, a paz do Senhor, lá do Rio Grande do Sul. O irmão Paulo, pai do nosso presbítero, né? Tá ligadinho aí. Está nos assistindo aí, ó. Deus abençoe. Também mandar uma alusão aí para, deixa eu ver aqui, tem mais irmãos também, eles vão compartilhando aí. Então nosso irmão presbítero Diogo Oliveira, jogador ali do Caxias, lá do estado do Rio Grande do Sul. Nosso irmão Guga aí, nosso irmão Paulo Massa, presente. É meu pai, Paulo e Bela ligados. Aí, um abraço aí para a irmã Bela também. Também mandar uma alusão aí, nosso irmão Rogério, diz, o povo às vezes sofre por falta de conhecimento, ou seja, acredita nas coisas ruins do que em Deus. Claro que temos que ter cuidado e vigiar, mas não ficar em desespero pelo ocorrido no mundo. É isso aí, irmão Rogério. Deus abençoe a sua vida. E mandando um abraço através do amigo do nosso presbítero Rogério, né? Meu tio presbítero Rogério. O senhor mandar um abraço para o pastor Valmir, que é um pastor lá, eu já tive a oportunidade de ministrar por 2 vezes lá em Cubatão. Meu abraço, pastor Valmir. Pastor Valmir, a missionária Renata, que Deus abençoe. Sinto saudade aí de vocês aí, povo lindo aí, toda a família em Também Cubatão. Uma boa noite aí para a irmã Virlênia, também a irmã Silvaneide, a paz do Senhor, meu amigo. Também nosso irmão Flávio Valadares ali na cidade de Caruaru, irmã Tânia em João Pessoa, na Paraíba. Olha aí, estamos alcançando vários estados, né? Nosso irmão Juliano lá do Rio Grande do Sul, ele fala, povo crê nos profetas de live, que fala o número do RG, e vivemos um tempo de analfabetismo. Isso. Bíblico, pessoas que vão na igreja domingo, mas não são a igreja de segunda. Abraço, pastor Mê, isso aí. Nosso evangelista Flávio também está aí nos assistindo. Amém. Nosso irmão Tony também, Deus abençoe, os irmãos aí de Ponte dos Carvalho. O irmão Paulo Massa diz que bênção, Deus é com vocês, irmão Bela e Paulo. Também nosso irmão Leonice, lá de João Pessoa, na Paraíba, irmã Stephanie, irmã Cléo Donato, ali na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, irmã Edjane, irmã Suzana Almeida, um abraço, lá de Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul, missionária Girlene, palavra gloriosa da parte de Deus, presbítero Edinaldo, um abração para ele também, nossa irmã Maria Helena, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós estamos de volta aí, vamos tomar um copo de água e voltamos aí para um segundo bloco aí, em nome de Jesus. Glória a Deus.